Estado de São Paulo, segunda-feira, 15 horas. Tudo escureceu. As nuvens carregadas, o céu escuro, desespero nas redes sociais. Aos poucos, as informações foram se ligando e não era só o mau tempo causador de tudo isso. Apocalipse? Provação divina? Não. Devastação e poluição. A 2.000 quilômetros dali, incêndios se espalhavam pelas florestas do norte do Brasil e centro-oeste, se estendendo pelos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, chegando até a fronteira da Bolívia e do Paraguai. Não está claro quantos incêndios dos últimos dias de fato influenciaram na escuridão de São Paulo desta segunda. Mas o que já é fato, tão claro quanto o fogo que arde, é que o estado de Rondônia já decretou calamidade pública e que há 16 dias seu fogo se alastra, e o Mato Grosso do Sul já teve perda de 61% do Parque Nacional da Ilha Grande e 11% de toda a área da Unidade de Conservação do Mato Grosso. Já batemos de longe o recorde de queimada dos últimos 5 anos, mas ninguém tá falando sobre isso. Bem-vindos à nova era. E aí? Nada suave, né? 16 dias que isso aqui tá literalmente pegando fogo, bicho. E larga de hipocrisia. Se você não mora na região, talvez nem tinha ouvido falar do caso até agora, não é mesmo? A Amazônia queima desde sempre. É só mais um fogo, talvez você tenha pensado quando viu no jornal. Mas e agora? E agora que faltou luz, mas era dia e que a escuridão invadiu a sala, fazendo de nós espelho do que a gente costumava esquecer. Os incêndios da Amazônia, o desmatamento em Rondônia e a reação internacional ao Dia do Fogo é o que vamos ver no vídeo de hoje. Então já deixa o seu like, a sua contribuição e assiste até o final, porque assim como em 2 de setembro de 2018, quando pegou fogo no Museu Nacional, e eu passei a noite em claro, acordado, escrevendo um vídeo lamentando a morte do nosso passado, hoje eu fiz o mesmo. E se naquele vídeo eu dizia triste do país que acha que pode sonhar com o futuro sem preservar o seu passado, pobre de mim, mal sabia que alguns meses depois, quem seria destruído era o próprio presente. É bem verdade que ainda estão sendo investigadas as causas do incêndio, portanto não se sabe quando a última onda de queimadas começou. Imagens de um forte incêndio de Rondônia rondaram as redes sociais no fim de semana. No dia 10, foram 124 focos de incêndio na região de Novo Progresso. Seria o recorde do ano, se não tivesse sido superado pelo dia seguinte. No dia 11, foram 210 casos em um só dia. E o incêndio não é em Rondônia, como eu só disse. Mas eu vou focar no estado porque é o que vai dar tempo. Mesmo porque um dos maiores alvos das ações fica na Floresta Nacional de Xamanchim, onde há a unidade de conservação federal mais devastada do país nos últimos meses. A perda de cobertura vegetal nesse local já chegou a 135 km², quase uma vez e meia a área do estado de Vitória, no Espírito Santo. Além disso, é também em Rondônia a situação mais triste até agora. O assentamento PA Margarida Alves, na região de Nova União, em Rondônia, foi o que sofreu a primeira baixa humana. Um casal foi encontrado abraçado carbonizado em meias queimadas. Nesse local, um assentamento que mantinha 1.000 famílias até maio desse ano mudou de rumo, quando o governo, através do INCRA, pegou de volta essas terras. Mas calma, é óbvio que nem tudo é responsabilidade desse governo atual, e muito da devastação de sempre é irresponsabilidade, na verdade, dos governos anteriores, e do próprio governo estadual em não coibir esses problemas de tantos anos. Mas é no mínimo curioso ver o triste aumento das queimadas propositais que levaram o fatídico e bizarro Dia do Fogo, revelado no último dia 5 pelo jornal Folha do Progresso, um jornal local da região de Novo Progresso em Rondônia. Alguns produtores da região, se sentindo, abre aspas, amparados pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro, coordenaram ataques coletivos em áreas de processo de preservação na mesma data em vários locais. O objetivo, segundo um dos líderes ouvidos sob anonimato para o jornal Folha do Progresso, é mostrar para o presidente que eles querem trabalhar. Por mais que Jair não diga nada disso claramente, isso é o que se chama em política internacional de dog whistle, ou apito de cachorro, que é quando o comportamento de um líder e seus discursos parece significar uma coisa para a população em geral, mas tem uma ressonância adicional, diferente e mais específica para algum subgrupo mais radical. Eu sei que ainda tem gente que insistirá que as queimadas dessa época do ano são muito comuns. Ok, isso é verdade, mas o que assusta é que houve um aumento de 70% em comparação ao ano passado.
Em números concretos, isso é um salto de 39 mil para 66 mil focos de incêndio neste ano. Até os últimos meses, o IBAMA mantinha uma base de fiscalização na cidade de Novo Progresso, para monitorar os períodos de seca. Esse ano, coincidentemente, essa operação foi cancelada por falta de apoio da PM do Paraná, que deixou de apoiar o órgão do IBAMA, e também a Força Nacional, ligada ao Ministério da Justiça, que não mais fiscaliza e apoia este movimento do IBAMA. Não tem algo de estranho por aí? Então, por que há cada vez mais secas intensas na Amazônia? Se você quiser entender isso melhor e mais profundo, vale a pena conferir o vídeo do Pirula, que eu deixei na descrição aqui embaixo, sobre o caso Rondônia. Mas em resumo, 9 áreas do estado que estavam sob proteção ambiental foram simplesmente tornadas propícias para desmatamento pela Câmara de Vereadores de Rondônia no final do ano passado. Isso, na prática, gerou uma baixa de devastação da floresta em 50% do território. Sim, 50%. E a diretora de ciência do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Ania Alencar, tem a mesma opinião. Para ela, o aumento de queimadas só pode ser explicado pela alta do desmatamento, já que não houve qualquer evento climático externo que justifique essa situação. Segundo a cientista, em 2019 não temos eventos climáticos que afetaram as secas, como por exemplo o El Niño. Portanto, não tem como explicar esse fenômeno de aumento das queimadas, senão pelo desmatamento. Em verdade, todo fogo é de alguma forma iniciado pelo ser humano, ainda que por ações indiretas. E não é à toa que no começo do mês, o governo do Amazonas e de Rondônia já tinham decretado situação de emergência em razão das queimadas. É bastante conhecido o uso de fogo como estratégia política dos grileiros para conseguir as terras para si próprios. Depois de desmatar, coloca-se fogo na área e no meio dessa confusão, muitas terras que pertenciam ao governo passam a ser arrendadas por esses proprietários. E quem é que perde com isso? O mundo inteiro. Mas numa ordem que demora muito para te afetar e por isso você não liga. Em declaração para o jornal É o País, Vigílio Viana, da Fundação Amazônia Sustentável, aponta que os principais prejudicados são 4 segmentos da sociedade. Em primeiro lugar, as comunidades ribeirinhas e os povos indígenas da região. Depois, a população do Brasil que depende de chuvas da Amazônia para abastecer a produção. Em terceiro lugar, a população do Amazonas, que como um todo está sofrendo de calamidade na saúde pública. E em quarto lugar, a economia nacional, porque os mercados vão dando sinais mais claros de que esse aumento do desmatamento fecha as portas. E eu adiciono mais um. Se no limite, assim como o El Niño das Américas afeta no nosso clima, nosso desmatamento afetará muitas outras regiões do planeta. E bem, meio que o planeta inteiro já sabe disso, não é? No passado, outros países já cometeram o mesmo erro de desmatar sem inteligência, como nós estamos querendo fazer. Em nome de um desenvolvimento louco e desenfreado, sem pensar na consequência da falta de sustentabilidade, muitos acabaram e devastaram seus biomas naturais. E percebendo essas besteiras, pactos internacionais passaram a ser assinados para que países que ainda têm florestas possam manter as suas florestas preservadas com desenvolvimento sustentáveis em troca de dinheiro. Sim, não é que não pode explorar e desenvolver, mas explorar com sabedoria e ainda ganhar uma grana. Parece um bom negócio, não é? Então, agora não vai ter jeito. Isso sim tem diretamente a ver com as decisões do governo atual. Se todos os governos erraram a mão na questão do meio ambiente, nunca tínhamos descido tão baixo. Em menos de uma semana, o país perdeu quase 300 milhões de dólares em recursos internacionais destinados à conservação da floresta amazônica. Primeiro foi a Alemanha, que em 10 de agosto anunciou a suspensão de uma verba de 150 milhões de reais para projetos de combate ao desmatamento e à manutenção da biodiversidade. Na quinta agora foi a vez da Noruega, que bloqueou um repasse de cerca de 135 milhões para o Fundo Amazônia. A Alemanha também lançou um vídeo oficial criticando o nosso país. E bem, razões meio que não faltam, não é? A ministra do Meio Ambiente alemão declarou em entrevista ao jornal de seu país que a decisão é resultado da falta de compromisso nacional com a redução do desmatamento. Não é coincidência também que o aumento das queimadas acontece apenas um mês depois que o presidente Jair disse que não acreditava nos dados oficiais divulgados pelo seu próprio governo. A coisa é tão bizarra que o Greenpeace e o Motosserra de Ouro do Greenpeace, ou seja,
o pecuarista considerado o maior vilão para o meio ambiente estão com a mesma opinião. O projeto de Bolsonaro é um desastre. Blairo Maggi, um dos principais nomes do agrobusiness e que em outras palavras, não tá nem aí pro meio ambiente, tá dizendo com todas as letras que se continuar assim não vai sobrar nem pro agronegócio e nem vai ter meio ambiente em bem pouco tempo. Mas adivinha o que o governo tá fazendo? Jogando a questão e o problema pro tal embate do bem contra o mal, comunismo contra capitalismo. Enquanto ele te hipnotiza, te mostrando os problemas da mão esquerda, na mão direita vai um soco direto na sua cara, enquanto ele cumprimenta os tocadores de fogo e os devastadores de meio ambiente, porque afinal de contas, preocupação ambiental é só para quem come vegetais, não é isso? Então eu peço, por favor, confira as fontes, leia as matérias. Antes de cair nesse embate polarizado e barato de comunismo, eu passei uma madrugada toda selecionando as melhores fontes que achei. A chama já devastou milhares de hectares e provavelmente matou milhares de espécies. E o gado continua à procura de alimento no pasto. Agora, se há uma solução, é difícil apontar um caminho que não passe por uma mudança um pouco mais estrutural. A forma como encaramos o planeta realmente está chegando no limite. Eu sou o Capitão Motosserra. Não basta mais mudar as tecnologias de exploração exacerbada. Passou da hora de se questionar sobre a produção exacerbada. Em todo e qualquer modelo econômico que já tivemos na história do mundo até hoje, só produzimos lixo, poluição, somos um vírus para o planeta. Mas é possível viver de outra maneira. É possível aliar um modo de produzir que não seja vilão da maioria das pessoas da Terra em nome do luxo de alguns poucos de uma elite, nem seja vilão de questões do tempo natural e biológico do planeta e de outros seres. Sim, não é só da vida humana que estamos falando. Se continuar assim, não vai sobrar ninguém. E se esses dias eu fiz um vídeo falando sobre o alienígena Jair, eu tô achando que a cada dia mais viável já fazer amizade com o nosso amigo marciano, que o tempo aqui poderá ser curto e breve. Mas sério, a pergunta que fica é: vamos continuar indo trabalhar normalmente, torcendo para chegar logo o fim de semana pra gente curtir e esquecer tudo isso? Até quando vamos permitir que ciências de baixa tecnologia, escondida nas nuvens da rotina, nos enganem de um fogo de dias? Precisou faltar luz quando era dia, para ver se a gente voltava a se ver por entre prédios e nós. E termino esse vídeo citando Carlos Drummond de Andrade. Se você gostou desse vídeo, passe ele pra frente. É urgente. De repente, podemos usar a hashtag Alerta Amazônia ou Amazônia em Chamas. E se você puder, financie esse trabalho passando no nosso Catarse. Eu peço desculpas por qualquer imprecisão de um roteiro doído montado numa madrugada. E mais uma vez, se Jair não quer os dados, não deixe de conferir as fontes. Eu sou o Capitão Motosserra. Que rumor é esse na mata? Por que se alarma a natureza? É a motosserra que mata. Cortante, oxigênio e beleza. Não. Não haverá para os ecossistemas aniquilados dia seguinte. O ranúnculo da esperança não brota no dia seguinte. O vazio da noite, o vazio de tudo, será o dia seguinte. Se cuida, nos cuidemos, vamos à informação e falou-se.